Prezados telespectadores da nossa TV Concórdia, canal 21 da Transcabo TV, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Memórias. É uma alegria estar aqui hoje com um dos programas, eu tenho certeza, mais lindos que nós estaremos apresentando a vocês. Eu agradeço inicialmente aos nossos apoiadores culturais, a Prefeitura Municipal de Concórdia, o Banco Sicoob Credialc e a Divine Boutique. É tempo de participar, a decisão é agora. É você ajudando a escolher o melhor pra Concórdia crescer. Pra obras, esporte e cultura. Pro transporte, pra agricultura. Pra saúde, pra educação. O que vale é a sua opinião. Orçamento participativo. Pra nossa vida melhorar bem mais. Orçamento participativo. É tempo de participar. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma o lixo em design, por exemplo, ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Sicoob Credialc oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Sicoob Credialc, cooperando e pensando diferente em Concórdia. Hoje, o programa Memórias vem fazer uma visita a uma figura ilustre da nossa cidade, digna de todo reconhecimento e respeito, porque lida com as questões mais nobres que envolvem o ser humano. É uma pessoa que ajuda as pessoas a desenvolver a sua sensibilidade, por meio de um dos elementos, no meu entendimento, divino para se chegar a esta sensibilidade, que é a música. Eu não sei se vocês conhecem a dona Dorvalina Gasparin Scartazini, uma jovem, muito jovem senhora de 76 anos de idade. Eu quero apresentar a todos, tenho a grata satisfação de apresentar a nossa Candinha. Candinha, seja muito bem-vinda à TV Concórdia. É um prazer enorme estar te visitando. Eu que agradeço e me sinto muito honrada de estar nessa hora aqui. O nosso programa Memórias, Candinha, é esse programa como nós conversávamos. Você sinta-se muito à vontade, nós vamos bater um papo para levar ao conhecimento das pessoas um pouco da tua própria história de vida, que muitos talvez não te conheçam, talvez muitos nem conheçam este conservatório musical de Concórdia. E talvez a gente possa estar apresentando também a algumas pessoas uma oportunidade delas mesmas estarem buscando um espaço para desenvolver o seu lado artístico, as suas potencialidades, aliviando esse estresse dessa vida maluca, né? Ou então um espaço onde possam encaminhar os seus filhos para algo extremamente sadio, saudável e que pode contribuir com o desenvolvimento deles. Candinha, eu inicialmente gostaria que você contasse para nós então um pouco da tua trajetória de vida. Como eu disse antes, muitos dos que te conhecem talvez não saibam, Candinha, de onde você veio, quais são as tuas origens, como é a tua família, né? Qual foi a tua constituição básica inicial? É bem profundo isso. Eu nasci de uma família de 15 filhos, eu sou a 14. E desses 15 filhos, nós somos 7 mulheres e 8 homens. Aí seguimos cada um a sua trajetória. Quando antigamente diziam assim, porque o vovô e a vovó vieram da Itália e trouxeram muita coisa boa de lá. Então, mas a família antiga, quem tinha alguém na família que era religioso, toda a família seria salva, né? Então, na minha família, éramos 7 mulheres, 2 foram para freira,
Que nós temos aqui nós temos aqui duas, foram religiosas, e depois, então, acharam que duas era pouco. Então, a minha mãe achou melhor que eu também fosse. Mas eu não sentia o chamado de Deus, no caso, eu nem sabia o que era, vocação. Mas eu fui para obedecer à mãe. A gente era muito assim, obedientes, né? A gente fazia o que eles mandavam. Então, aqui temos a família de 15 filhos e as 3 freiras. Candinha, você não é natural de Concórdia, né? Não. Esta família, esta grande família que aparece aqui nesta foto, onde você é pequena, né? Muito pequenininha. E esta família, ela é gaúcha, né? É gaúcha, ela é de Veranópolis. Uhum. Os avós vieram da Itália, que ainda aqui nós temos avós, que aqui só tinha 8 filhos nessa época. Aqui tem o vovô e a vovó, que eu nem cheguei a conhecê-los. Uhum. E aqui tem o papai e a mãe. Uhum. E 8 filhos, e os outros 7 estão a caminho. Nesse momento você não estava presente ainda. Depois é que se constituiu. Aqui, então, nós temos os 15. Aqui sim, aqui está a família completa. 15, isso, aqui nós temos a família em ordem de idade, aqui, ó. Deste período, você me comentava que você ficou em Veranópolis até os teus 12 anos de idade. Até os 12 anos. Tem essa história. A tua história, ela tem 2 elementos importantes. A música e essa experiência religiosa, pelo que eu percebi, né? Muito, muito. Mas assim, Candinha, até os teus 12 anos, neste período que você viveu em Veranópolis, nesta grande família, quais são as lembranças, questões peculiares assim, momentos que você viveu em família ou situações que aconteceram na tua vida que você guarda e que você tem certeza que vão junto contigo para a eternidade? Sempre. Eu lembro que eu olhava assim à noite, a gente, por exemplo, no inverno, a gente ia todo mundo na cozinha ao redor da chapa, não tinha fogão naquela época. E daí tinha uma panelaça cheia de pinhão, batatas e coisa. E o pai e os irmãos, a família, os mais velhos, eles cantavam, ensaiavam muito aquela missa em latim, ainda cantavam na igreja. E toda essa parte ali era uma grande alegria. E depois, então, aos poucos, um foi casando, o outro fomos saindo, né? Uhum. E aos 7 anos que eu tive osteomielite na perna, que aqui aparece, né? Uhum. Que então foi uma coisa muito triste para mim. Aqui nessa foto você tá com a perninha, né? Isso. Aqui, né? E o que é isso? Osteomielite é assim, o osso ia se gastando. Aí ele teve que tirar uma parte. Mas ele queria cortar a perninha, o pai disse, não, e aí, graças a Deus, deu tudo certinho, né? Só ficou a cicatriz. Mas era uma coisa muito triste para mim, porque tinha cicatriz na perna, então não ia casar, porque não sei o que, é toda uma história. Uhum. Mas isso também passou. Depois, aos 12 anos, então, já tinha 2 freiras, né? Você se alfabetizou lá em Veranópolis, frequentava a escola... E tinha escola naquele... Tinha. Era interior, assim, bem interior. Não, eu comecei mesmo a estudar quando eu fui em Veranópolis, na cidade, então, com uma irmã minha. Daí eu comecei a estudar no convento das freiras mesmo. Uhum. E aos poucos a mãe foi assim, me dizendo que era melhor eu ir para o convento. Daí eu fui. Uhum. Fui com 12 anos para o convento, aí estudei. E o que mais me encantou lá no convento, que nós tínhamos, cada uma tinha o seu emprego. E o meu emprego era de limpar o salão de festa. E no salão de festa tinha piano. Aí tinha uma aluna que estudava, e eu fiquei encantada. Eu quis que ela abrisse a tampa do piano, para ver como é que era feito dentro. Para mim, que eu ia para casa, eu não tinha vontade de ficar no convento. Daí os meus irmãos, eles iriam fazer um piano para mim. Então eu senti aquela vocação para o piano. Mas como eu não conseguia me acostumar, eu chorava muita saudade dos sobrinhos, né? Uhum. Aí me mandaram para São Francisco de Paula. Aí nesse momento você estava então estudando já para ser freira. Sim, juvenista. Já interno, era interno. Já era só juvenistas, né?
E daí, lá em São Francisco de Paula, a irmã me disse, você não gostaria de tocar piano? Meu Deus, foi o dia mais feliz da minha vida. Aí eu comecei a estudar piano em São Francisco de Paula, depois voltei a Garibaldi, tinha que se preparar para entrar no apostolado, no noviciado, tudo aquilo. Aí eu continuei o estudo de piano. E consegui estudar acordeon também. Foi lá, para mim, o convento tem coisas boas, né? Que eu acho que Deus, eu sempre penso, todos esses acontecimentos não é por acaso. Deus, ele vai com calma, mas ele coloca no caminho, assim, na hora certa, tudo que tem que passar pela vida. Eu sempre digo, mas tu tem pouca pressa, né, meu pai? Às vezes acontecem as coisas que eu gostaria que acontecesse antes, né? Mas o Deus, ele vai com calma e sempre a gente... É que existe o que nós chamamos, né, Candinha, eu aprendi, é o nosso tempo e o tempo de Deus. Verdade. A espera, a paciência para esperar que as coisas aconteçam no tempo de Deus é o nosso maior desafio. É porque ele é eterno, né? E nós somos tão rápidos, né? Tão rápido. Mas esperando as coisas vêm por aí. Essa tua trajetória, então, definiu a tua vida, né? Sim. Embora verdade. não fosse a tua vocação, Não, e eu não imagino para uma menina, para uma jovem que não sente esta vocação, mas que se vê de uma certa forma, você se viu forçada, né? É muito triste. Não quis dizer não, foi uma imposição e você cedeu aquilo. Isso. Então, no teu coração, Candinha, nessa tua juventude, porque você me disse que você estudou até os 30 anos, não é isso? Sim. Daí você se ordenou freira? Ou antes? Antes eu fiz os primeiros votos, eu fiz com 19 anos. Com 21 anos eu já estava aqui em Concórdia daí. A gente estuda, fica no apostolado, do apostolado tu passa para o noviciado, 2 anos, aí você vê se gosta, estuda as regras da congregação, e daí a gente faz os votos por 1 ano. Desse ano que você faz o voto, né, aí eles te mandam num lugar onde eles acham que é conveniente. Eles mandam. Aí eu vim a Concórdia, meu Deus, eu me desesperei, Santa Catarina. Pensa. Naquele tempo era do outro lado do mundo. Muito longe, muito longe. Daí eu vim para cá, fiquei 3 anos aqui, que ainda encontro alunos de quando era freira. Um é o Moacir Sopelsa, né, Moacir? Ele ensinava como a matemática, ele achava muita dificuldade. Aí eu dava umas aulas assim, particulares, extras. Outro dia eu perguntei para ele se ele lembrava, disse que sim, mas que ele estava louco para ver meu cabelo, porque era tudo fechadinho, né? Olha aqui. Aqui nesta foto aparece a senhora como freira, né? Essa do ladinho da mãe, é isso? Olha só, usou essa roupa por muito tempo, isso lhe incomodava? A gente acostuma. Sim, é tudo lã, né? Inverno, verão, é tudo lã. Porque eu imagino que quando a gente não tem dentro do coração uma vocação para algo que exige tanto, porque ali é abrir mão de um mundo para entrar em outro mundo. Como que você lidou assim internamente com isso, Candinha? Que sentimentos você tinha? Como é que você lidava com isso? Bom, a música deve ter sido o teu consolo, né? Foi a única coisa assim que a gente, né? E um pouco de conhecimento de Deus também, sabe? Deus é que permite não. Acho que a gente passa por certas coisas que é necessário para a gente aprender a viver. Porque eu não condeno os anos que eu passei lá. Para mim, olha, graças a Deus, se eu não tivesse ido, o que teria sido de mim? Uma colônia, ou só trabalhando na colônia, né? Então eu vejo isso muito carinho do Pai do céu, né? Cuidado contigo. Ele escolhe as pessoas e sei lá. Que bom. Com certeza, é perceptível, porque, por exemplo, você tem assim este carinho e a música clássica, né? Quer dizer, o piano, isso é algo assim, digamos, até elitizado. Né? A música, ela tem essa música mais comum, mas essa música, como você instrumentaliza, né, toca, é uma música clássica. Uma menina dessa família lá do interior, se não tivesse passado por essa experiência, talvez nunca tivesse tido esse contato com o piano, por exemplo. Jamais.
Jamais. Então, que bom, né? Sim, foi muito que bom que bom. teve que passar por essa experiência. Verdade. Então, assim, Candinha, nós precisamos agora fazer um intervalinho comercial, que o nosso pessoal lá organiza no nosso programa, e nós já voltamos. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma o lixo em design, por exemplo, ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial, cooperando e pensando diferente em Concórdia. É tempo de participar, a decisão é agora. É você ajudando a escolher o melhor pra Concórdia crescer. Pra obras, esporte e cultura, Pro transporte, pra agricultura, pra saúde e pra educação, o que vale a sua opinião? Orçamento participativo, pra nossa vida melhorar bem mais. Orçamento participativo. É tempo de participar. Voltamos agora com o nosso programa Memórias, já na segunda parte do primeiro programa, porque nós vamos em 2 semanas estar conversando com a dona Candinha. O segundo vai ser uma maravilha, nós vamos mostrar o conservatório, ouvir música, coisas lindas, que eu amo de paixão. Embora ela diz que não, mas eu não tenho nenhuma vocação. Mas alguém na minha família terá. Como a sua mãe quis ter filhas freiras, eu quero ter um filho ou um neto que se direcione para essa questão da música, porque eu acho muito lindo. Candinha, me conte mais um pouco, porque é marcante essa tua trajetória. Essa até me surpreendeu, essa coisa das irmãs. Eu imaginava assim, até já falei com a irmã Alice ali, mas não ficou claro isso para mim. Que quando eu era ordenada, freira, acho que é assim que se fala, ia para um lugar e ali fazia a sua história. Você não sei se você... Você percorreu muitos lugares, né? Não, mas antigamente era assim, não ficava muito tempo no lugar. Principalmente quem faz por um ano... Aí eles deixam 1 ou 2 anos naquele lugar. Daí te transfere, vão para outro. E faz assim, até chegar no 5º ano. 5 anos é assim. Renova os votos por um ano. Aguentou, acha que é, acha que não é. Aí chegou no 5º ano, então tu tem que fazer os perpétuos para sempre. Aí, misericórdia, eu disse para a madre, eu não queria. E daí eu falei, senhora, madre, eu quero falar com a senhora. Daí... ela mandou eu esperar um pouquinho, daí eu esperei, ela veio, o que foi? Eu disse, não, eu não quero fazer os votos agora. Eu não sinto assim, eu acho que não sou chamada, eu queria esperar mais um ano para ver. Bom, ela disse que foi a primeira religiosa que fez isso no convento. Que teve coragem, de né? pedir. E quantas, Candinha, não tem essa vontade, não tem coragem? Ela me disse, olha, você foi a primeira que fez esse ato de fazer, de falar, né, ao menos. Aí eu esperei mais um ano, mas não adiantava, eu não tinha vocação, eu não sentia assim aquela coisa boa para isso. E lá mesmo, eu achava que convento era lugar para anjos. Ai, que era tudo perfeição, mas não é, tem tudo gente humana lá também, né? E todos os conflitos do mundo estão lá dentro. Meu Deus, sim. Então, eu resolvi sair até, eu falei com o bispo, porque tinha os votos perpétuos, depois eu esperei mais um ano e fiz os votos. Daí esperei mais 3 anos, mas não era isso, não. Aí eu pedi licença para sair, daí falei com o bispo em Vacaria. E ele me disse, o que tu vai fazer no mundo? Eu disse, vou imitar os Beatles, eles não estão fazendo sucesso no mundo, vou pegar meu violão nas costas e vou andando por lá. E dito e feito, olha, graças a Deus, assim, eu comecei a trabalhar em Erechim, saí do convento, fui para Erechim, trabalhar no Belas Artes, trabalhei lá 1 ano, e aí o Colégio das Freiras de São Francisco, as franciscanas, ficaram sabendo do trabalho que a gente fazia, me chamaram, daí eu comecei a dar aula lá também. Aí surgiu que casei, né? Surgiu como é que se chama? O príncipe da vida.
que esse também acho que foi uma coisa que Deus colocou no meu caminho. Eu não tinha experiência de vida, saí com 12 anos, voltei com 30. Então eu do mundo, para mim, era tudo novidade, era tudo uma coisa... O meu médico, Túlio Macian, que faz 43 anos que ele é meu médico, ele disse que ele nunca vai esquecer quando ele me viu pela primeira vez, que eu disse que achava que estava grávida, e que ele me via assim andar pelas ruas da cidade, assim respirando o ar da liberdade, feliz da vida. E graças a Deus ainda eu pude ter uma filha, né, que foi a coisa mais linda que Deus colocou no meu caminho. E que é também toda musical, ela é toda artista, né? Ela é toda artista, eu não sei como é que... Ela tem um dom. Quem não conhece a Candinha, fala um pouquinho da Daniela, né? A Daniela, sim, eu acho que estava em 3 meses, nem sabia que eu estava grávida, eu disse, meu Deus, acho que eu não estou, né? Fui ver, estava em 3 meses já. Daí o médico disse, é uma menina. Nem tinha ultrassom naquela época. Mas e veio a menina querida, assim, muito prendada. Aí ela estudou e em São Paulo ela se aperfeiçoou em balé, em sapateado. E as melhores da turma dela fizeram prova e mandaram para o Japão. As melhores foram para o Japão. Ficaram 1 ano no Japão fazendo shows, se aperfeiçoando E daí ela voltou, né, sem por lá, ficou muito... Agora ela não está aqui contigo. Não, ela está em Chapecó. Trabalhando nesta área de Sim, música, por enquanto, dança. agora então Deus mandou criar um filho, né, então agora ela se dedica só a ele. Sim, é coisa mais linda. Então agora a Candinha tem também o seu netinho. Sim, agora sou vovó. Que coisa mais boa. Candinha, teve um momento ali que você me falou ainda dentro dessa tua trajetória que deve ter tido momentos de muito conflito interior, né? Quando você se sentia sozinha naquele quarto, imaginando aquela vida, amanhã vou acordar, mesma rotina e naquele sentido quase que de aprisionamento para quem não está bem. Mas teve lá numa cidade, em Flores da Cunha, que você era conhecida como Irmã Sorriso, é isso? É, a Irmã Sorriso, porque lá em Flores da Cunha foi o último ano de freira, porque lá eu tinha a irmã Joana Margarida, que é a irmã mais velha minha, então ela me mandaram lá para ver se ela convencia para mim não sair do convento. A sua irmã está lá. Estava lá. Estava lá. Naquela época ela estava, agora ela está na Bahia. E daí eu disse, não é aqui o meu caminho, né, não dá. E daí eu pegava meu violão e atravessava a cidade e ia dar aula lá no colégio. Então, pelas ruas eu parava, tocava. Oi, Irmã Sorriso, aí ia com meu violão, né. Ai, que bacana. Que bacana. Muito, E aí, Candinha, vamos falar então um pouco agora dessa sua trajetória em Concórdia. Quando que você realmente daí veio definitivamente para a Concórdia? Isso, então o negócio é assim. Eu estava dando aula no Belas Artes e lá me apareceu a Dejanira, que muita gente em Concórdia conhece. A Dejanira e o pastor Adalberto. E ela veio estudar piano, né? Como eu estava trabalhando, eu disse, você é de Concórdia, disse, como é que está a Concórdia, né? Que eu fui freira lá, conversamos. E nessa, eles estavam fundando o conservatório. Então ela me disse, olha, nós estamos agora planejando de fazer um conservatório lá, mas nós precisamos de alguém lá para dar aula de violão, não sei o quê, piano, acordeon. Daí me tocou, porque eu tinha vontade de... Os 3 anos que eu fiquei aqui, era na época do Atílio Fontana, quantas vezes que fui conversar com ele, né? Eles levavam a gente lá no interior para passear as freirinhas em cima da carroceria do caminhão. Nós ia lá para as colônias buscar frutas. E daí ela conversando, disse, não, vou falar com o prefeito, se ele me dispensa daqui, né, que eu trabalhava no Belas Artes. Daí tudo bem, eu vim para cá. E já de 69 que eles fundaram o conservatório e eu vim para cá em 71. A minha filha tinha 6 meses, daí eu deixei a filhinha com o pai e a sogra e trabalhava a semana toda aqui e voltava fim de semana. Foi bem pesado. E daqui a Dejanira me mandou para Joaçaba. Aí eu ia 2 dias, eu ia para Joaçaba dar aula lá também, né?
E foi indo, trouxe a família para cá, né? E conseguimos, já estava encaminhado, depois a Dejanira e o Adalberto foram embora. Aí o Luciano Demarque, que era o presidente do conservatório, ele pediu assim se eu não queria assumir como diretora. Senti um peso bem grande nas costas, chorei de noite, mas eu vou, com a força de Deus, vou tentar, né? Vamos ver. A Eunice Franzak, que era a secretária, ela nos acompanha até hoje, ela conhece toda essa história, né? E aí já tinha os estatutos, já tinha tudo, e nós trabalhávamos no Olavo. E existiam as freiras ainda nessa época. Então, nos deram 2 salas, bem no começo da entrada aí. Depois, quando as freiras foram embora, então a gente tivemos que se dispersar, né? Aí o conservatório ia acabar ou não ia, daí peguei e comprei um piano, que agora ele está lá na Casa da Cultura, é o Piano Brasil, e fui lá atrás do Silveirão, que tinha uma casinha lá, comecei a dar aula lá. E os alunos começaram lá, foi a primeira, depois que eu saí, que o conservatório se dispersou, foi a primeira escola lá. Mas estava cheia de alunos, uma salinha da frente, eu dava aula de piano, se era violão, dava violão. E depois, então, lá não deu mais, eu vim aqui perto do Domingos Fávero. Lá também, sempre aluguel, né? Então, lá também começou sempre mais alunos e mais alunos. Aí lá, queriam vender a casa, daí eu fui lá na Carlos Bichele. E lá foi também meio triste, fiquei quantos 3 anos lá na Carlos Bicho, depois construíram aquele prédio na frente onde tem a odontologia do Pelissaro, né? E daí, então nós saímos, fui lá perto onde é em frente ao barranco, que tem uma rua que desce, tinha as lojas... Do Pitol. Lá do Pitol. Fiquei também lá 2 anos. De lá fomos para Atalipe e Magarinos. Lá também venderam a casa. Daí eu fui lá no Cancelli. E lá do Cancelli que surgiu uma nova estrela no caminho, né? Daí lá o Adolfo, aí ele disse, não, eu tenho um quartinho lá, se você quiser dar aula, sair do aluguel, que as mensalidades não cobriam. Candinha, eu estou aqui te ouvindo contar essa trajetória. Meu Jesus. Né? Meu Deus, realmente, né? Sai de um lugar, vai para o outro. Eu gostaria de entender o seguinte, por que o conservatório, nunca houve assim um interesse de apoio ao conservatório, a essa parte da música, da cultura? Isso é cultura e cultura erudita, coisa de primeiríssima qualidade, já que as pessoas gostam tanto de fazer alusão, um termo que nem existe mais, coisa de primeiro mundo, né? Mas realmente, né, em outros lugares se dá muito valor a essa questão da música. O que aconteceu nessa trajetória que você teve que trazer essa luta pessoal para ti? Foi uma luta pessoal? Uma causa pessoal? Porque eu assumi como se fosse meu, mas não é meu. E mais isso aqui, quando a gente, no começo, a gente procurou registrar no MEC, né? Foi registrado, foi em 85, acho que foi o registro provisório, documentos e documentos, mas eu não fiquei sozinha, daí a busca de professores, né? Então, desde aquela época eu procurei o Arnaldo Savenhago, que ainda até hoje, já faz vai fazer 27 anos que ele está vindo à Concórdia. Ele vem de onde? Ele vem de Erechim, sim, ele veio na quarta, ele pernoita, que a gente tem a kitnet aqui em cima, então ele pernoita ali e vai embora só nas quintas à tarde. Aí tem mais professores, tem aquele de vocal, que vem de Erechim também, tem o Gilberto, que dá violão, que vem, porque tem muito aluno, e são professores que têm diploma, que podem, né, dar aula. Não é assim, eu estudei, posso ensinar, mas não é bem assim. Você né? tem profissionais habilitados. Sim, trabalhando no conservatório. E é tudo individual, cada aluno, né, e tem um programa, que tu tem que seguir programa. Candinha, recurso para o conservatório. Investimento público, por exemplo, se coloca dinheiro em tantas coisas,
tantas coisas, né? Que a gente sabe, porque é assim, não, dinheiro não falta. A questão é onde vai ser aplicado. É como é com o rendimento de qualquer pessoa. Você distribui, coloca as prioridades. Tem gente que sabe aplicar bem, tem gente que não aplica bem. Ganha muito, não faz nada. Ganha pouco, faz muito. Assim é também com o recurso público. O que aconteceu? O que acontece nessa história que você não consegue este apoio, digamos assim, a sensibilidade de que o conservatório é importante, de que trabalhar estas questões contribuem para que as pessoas, muitas vezes, para que jovens e adolescentes, ao invés de desenvolver outras situações, se envolvam com coisas positivas e que vai alimentar a alma, o espírito, enfim, quem sabe até abrir espaço para uma profissão. O que acontece, Candinha? Onde é que fica a insensibilidade em relação a isso? Como é que você já consegue olhar para isso e dizer o que tem acontecido? O que eu vou fazer, né? Não sei, olha, também aquela vez que veio aquele da orquestra, a gente trouxe, né? A gente investe tudo que a gente pode investir, mas tu tem que só discutir o suor, às vezes não tem como, né? Dar conta de tudo. E você conversa com as pessoas do poder público, Candinha, você tem reivindicado apoio? Eles conhecem, né? Eu pouco vou atrás, né? Porque quantas vezes que a gente pediu, assim, mas não tem como. Porque o conservatório, ele não visa lucros, né? Conservatório, mas nem vai visar que lucros, né? Porque você vê, quando estava aluguel, aqui agora a gente conseguimos construir, saímos do aluguel, mas o que a gente investiu? Ar-condicionado, eles têm tudo aqui, né? Então, o que eu, por exemplo, dou aula da manhã à noite, vou até às 10 vezes da noite, o que me sobra? R$600, né? Só. Não tem, se tu tem que fazer tudo isso aqui, pagar tudo, né? Se eu trabalhasse para dinheiro, estaria morta já. E nem a iniciativa privada, uma empresa. Nós temos tantas empresas que conseguem ter tão bons lucros aqui em Concórdia, né? É quase que um compromisso social. Existe uma coisa que se chama compromisso social, né? Que é também de olhar para a cidade, se sensibilizar com coisas importantes. Nunca nenhuma empresa se sensibilizou em dizer, prestar uma ajuda. Sim, o Verne Kunze, olha, um ano inteiro, querido, ele me ajudou, acho que uns 7, 8 anos atrás. Todo mês ele colaborava com R$100. Todo mês a gente ia lá, ele venham buscar, porque ele não tinha tempo, né? Mas foi só. Mínima contribuição, né? Para uma atividade tão importante, tão linda. Mas, Candinha, nós reconhecemos o teu trabalho, tá? Reconheço o teu trabalho, aqui nos encontramos, né, fazemos uma experiência com o nosso Leonardo alguns anos atrás e realmente ele não tinha vocação, mas serviu, ele é sensível à música, um menino sensível. Eu agradeço porque eu tenho um filho maravilhoso e eu sei que essa experiência de aproximar, ele não se tornou um pianista, ele não seguiu, mas eu sei que isso contribuiu muito, por isso que eu acho importante, para ajudar ele enquanto ser humano a ser uma pessoa mais centrada, sensível, disciplinada, ter um bom ouvido, entende? Então, vou seguir a caminhada agora com a nossa Vitória, né? Que em breve estará vindo por aqui. Coisa boa. E assim, Candinha, nós vamos, acho que você tem mais algumas coisas para falar da gente, porque nós vamos assim encerrar, você coloque para nós, e nós vamos encerrar o primeiro programa. Depois nós vamos fazer um outro programa agora só falando do conservatório. Vamos mostrar toda essa história, são 43 anos. 43 anos. É uma vida, né? É uma vida. Então, assim, nós vamos falar especialmente do conservatório e as pessoas vão ter a oportunidade de ver também uma apresentação musical com algumas alunas suas, né? Tem mais alguma informação, Candinha, importante para nós encerrarmos este programa? Que agora vai ter os 100 anos da Tílio Fontana, não é não? Sim. Sim, né? Então, o conservatório, assim, ele, com os professores, a turma aqui do conservatório, eles querem homenagear. Então, nós temos a orquestra, que vem o professor, ele vem lá de Joaçaba, e nós estamos montando, então, um teatro, assim, com italiano. O que faziam os italianos quando vieram para cá, né? Então a gente vai mostrar essa parte, que foi a Daniela também que bolou isso aqui, a história que ela... Ai, que lindo! Vai ser muito bonito. Nós fazemos questão de estar lá e fazendo uma cobertura para mostrar essa atividade. Isso.
Então, Candinha, nós vamos encerrando esse nosso primeiro programa Memórias, que vai ao ar, né? Está indo numa primeira semana, e na semana que vem nós continuamos. As pessoas não fiquem atentas, que nós vamos para uma segunda etapa, onde nós vamos voltar a falar. Nós continuamos a conversa aqui, as pessoas de casa que vão dividir em duas partes, né? Para não cansá-las muito, senão 1 hora nos ouvindo, né? Numa semana acompanha meia horinha de programa, na outra mais meia horinha. Então nós voltamos logo, logo, falando especialmente sobre a história do conservatório, como está hoje, os projetos que a Candinha tem, as perspectivas e com uma demonstração prática do que acontece por aqui. Por hora, agradecemos a todos pela audiência, agradeço também os apoiadores culturais do nosso programa, a Prefeitura Municipal de Concórdia, o Banco Cicobi Credial e a Divine Boutique.